João chegou do trabalho, tomou banho e foi comprar cerveja. Ele diz que nesse meio tempo foi encurralado, ameaçado e forçado a fazer sexo com um homem e não teve escolha. O matou usando uma picareta. Ele tá falando a verdade? Assista a esse caso bizarro do júri e tire sua própria conclusão. Tá sabendo da acusação? Tô sim. A acusação é verdadeira ou não? A acusação é verdadeira, mas foi ilegítima defesa. O que foi que aconteceu naquele dia? Naquele dia eu cheguei do serviço por volta das 5h30, tomei um banho, no horário das 11 horas da noite, eu fui até a distribuidora do Tarcísio pegar 3 cervejas Amistel e uma carteira de cigarro. Na volta, de frente ao Instituto Mix, eu vinha pelo lado direito. Esse Júnior, porque eu nem sabia o nome dele, eu comprava lá, mas não sabia o nome dele. Ele me parou me chamando para mim fazer sexo com ele e tal, me pedindo para mim ir no escuro com ele. Eu falei para ele que não ia praticar sexo com ele. Saí, falei para ele: você vai para sua casa e caça outra pessoa que quer fazer isso com você. Eu não estou afim disso. Eu não faço isso. Você me desculpa. Dei as costas para ele, ele me acompanhou até o portão. Quando eu fui abrir o portão, que o portão é no cadeado comum, quando eu fui abrir o portão, quase que ele entra junto comigo. Eu tranquei o cadeado e deixei ele de fora. Nisso tem um casal de cachorro Rottweiler, que eu trabalho e durmo lá, moro lá. E aí os cachorros ficou latindo ele ali. E eu fui lá, pedi para que ele saísse do local, fosse para a casa dele, que eu não ia fazer sexo com ele. Ele baixou a calça, estava se masturbando de fora da rua, na frente minha, esfregava a bunda no ferro do portão. Eu voltei para dentro do lugar onde eu durmo, que tem um escritóriozinho numa sala tipo improvisada e o quarto que eu durmo. Voltei, sentei no sofá, os cachorros ficou latindo ele. Isso foi em torno de uma meia hora que ele permaneceu do lado de fora da rua e sempre querendo enfiar a mão no portão, querendo pegar em mim, eu afastava. Até fui lá e pedi para ele de novo: vai embora para sua casa, eu nem te conheço, eu só te conheço de atendimento, não sei quem é você. Ele postava uma bolsa nas costas. Ele postava uma bolsa nas costas, e aí ficou aquela muvuca, os cachorros latindo nele. Eu voltei até o local, pedi para que ele saísse. Nesse momento, ele pediu para que eu deixasse ele mijar, para ele poder ir embora. No que eu peguei a chave e abri o portão para ele mijar e falei para ele: mija, vai embora para sua casa, caça um lugar para você. Eu não vou deixar você aqui. Você mija, vai embora para sua casa. Eu não te conheço, não sei de onde você veio, não sei o que você está aprontando na rua hora dessa. Ele entrou, não mijou, eu não deixei que ele usasse o banheiro que a gente usa, que eu e meu irmão sempre é cliente que compra na gente, usa lá dentro do estabelecimento de atendimento. Eu não deixei que ele fosse para dentro. Pedi para que ele mijasse na beira do muro, até para evitar de passar um carro de uma polícia e pegar ele mijando de frente ao meu portão, e eu ali de frente com ele. E aí, no momento que ele entrou, ele já foi caminhando para o rumo mais escuro, que é onde fica os material que a gente compra e trabalha, que é os mármore e granito, que foi para mais ou menos o rumo do cômodo, que é onde que tem a cisterna e a gente guarda as ferramentas, mas a cisterna é desativada. E aí, a partir que ele entrou, que foi andando para esse ponto, ele falou que só saía de lá depois que fazer sexo comigo, que ia me chupar todo e tal, e aquela coisa toda. E aí eu pedi para que ele fosse embora, que eu tinha que dormir, não ia fazer aquilo com ele. Eu na minha criação não tenho esse costume. Sempre que eu saio, é igual
cunhada minha deu depoimento, eu sempre saio, tipo, para trabalhar, ou que seja com a bolsa de costas, eu saio para trabalhar, não tem maldade com ninguém. Simplesmente, eu não teve outra coisa, eu empurrei a porta, ele foi para dentro desse estabelecimento onde é que a gente, desse cômodo onde a gente guarda a ferramenta, e aí já foi baixando as calças e se masturbando na frente minha. Eu pedi para que ele saísse e ele não quis sair. Ele falou que enquanto eu não ficasse com ele, que ele não saía de lá. E eu nem sabia que ele era homossexual, não sei lhe dar nome para aquilo. Também eu devido não assistir televisão, não ter telefone, nem procuro saber disso, nem no meu conhecimento, nunca passei por isso na minha vida. E aí ele quis vir para cima de mim. Falei para ele que eu fosse caçar outra coisa para ele, que eu tenho costume de namorar com mulher e tal, e aí ele se zangou e veio para cima de mim, puxou a bolsa das costas e quis vir para cima de mim. Quis não, veio para cima de mim, na verdade. Quando ele veio para cima, ele só levantou as calças, ele estava com a bolsa nas costas, ele puxou a bolsa e levantou as calças e veio para cima. Quando eu não tinha outra, porque ele estava na porta, de frente à porta. E eu de costas para onde é um cômodo que a gente guarda disco de maquita, silicone, material usado na área de serviço. Quando ele veio para cima, a única coisa que tinha era uma alavanca que usada em construção civil, uma picareta. Eu catei a picareta e dei um golpe nele, que ele já caiu morto, não teve outro jeito. Não ia ter como eu sair passando por cima dele, o cara na porta, não tinha outra coisa. Para mim sair para a rua, o cara já estava no portão, eu não tinha outro jeito. Eu de dentro do estabelecimento que eu trabalho e moro, eu saí para a rua, simplesmente o rapaz no portão, não tinha outro recurso para mim. Eu não sei com quem que ele estava na rua, eu não sei explicar esse lado aí de o que aconteceu, porque eu acabei matando ele, mas eu pedi para que ele saísse. Eu deixei ele entrar para que ele mijasse, fizesse a necessidade dele, fora, beirando o muro, e que ele fosse embora para a casa dele, ou para onde que ele tivesse que ir. Não foi questão que eu quis matar ele, ele quis vir para cima, veio para cima de mim, dentro desse cômodo, que fica essa cisterna que já está desativada. Não foi questão que eu ia praticar isso com ele, não. Tipo, igual a cunhada minha deu o depoimento aí, que eu sempre saio, não dou motivo para onde, uma das últimas informações que eu tive e tal, em Minas, foi quando começou a pandemia, que eu estava em Morrinhos. Aí a pandemia, eu tive que sair, porque tinha fechado tudo, parado o serviço inteiro. E eu tive que sair de pé, porque até ônibus não tinha nas rodoviárias. Não foi questão de sair forasteiro, não. Sempre que eu saio é para trabalhar e nunca causei problema com ninguém, não. Doutor Antônio. Me escuta bem, João? Oi. É só para mim que a imagem dele tá só a parte de cima da cabeça ou não? Oi. Tá só para cima. O pessoal do CDP tem que ajustar essa câmera um pouco? Um pouquinho para a esquerda. Aí, tá assim, tá bom. Você me escuta bem, João? Estou escutando, sim. Meu nome é Carlos Corvelo, sou promotor de justiça. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor. Como o magistrado já mencionou para o senhor, se o senhor não quiser responder alguma coisa, é só o senhor dizer que não vai responder, que não tem problema nenhum, tudo bem? Tranquilo. Então, vamos por partes aqui. O senhor já conhecia o Júnior antes desse dia? Não, senhor. Nunca tinha visto ele? Nunca tinha visto ele. Eu vi ele de atendimento de comprar e pagar, mas não tenho conhecimento com ele, tipo diálogo nenhum. Só de chegar, pedir o material, tipo a bebida, o cigarro e sair. Até com o Tarcísio também era só cumprimentar e tal, pedir o que eu tinha de pedir e ir embora para o meu estabelecimento, que é onde eu morava e trabalhava.
Entendi. O senhor acompanhou o depoimento do Tarcísio aqui, não? Eu cheguei a ver um pouco. Ele teria nos dito aí que chegou até ele a informação de que o senhor e a vítima teriam bebido uma cerveja juntos na marmoraria na segunda-feira, uns 2, 3 dias antes do fato. Isso é verdade, não? Não, senhor. Sempre que eu durmo lá, o meu irmão chega por volta das 7, 8 horas. Se teve essa bebida lá, foi depois que a gente saiu. Se tem alguma pessoa envolvida, é quem teve tirado alguma cópia do cadeado. A gente trabalha o dia inteiro, ou sempre que está lá, é eu e meu irmão, ou quando aperta de serviço, a gente tem um outro irmão e um conhecido que dá uma força lá para nós, tipo até a noite ou no sábado, para desapertar. Mas essa versão de ter bebido essa cerveja aí na segunda-feira, nunca existiu isso de eu levar algum pessoal, tipo de pessoa nenhuma para lá. Nunca aconteceu isso. Entendi. O senhor disse que alega que agiu em legítima defesa, é isso? É isso? Foi verdade, não teve como. Eu estava dentro do cômodo e ele veio para cima de mim. Não teve outra situação, a não ser que eu batesse nele, passasse por cima dele e saísse para a rua. Tá, mas me explica assim, o que o senhor estava se defendendo do que exatamente? Ele ia te dar uma facada, ele ia te dar um tiro, o que ele ia fazer com o senhor? Porque ele postava uma bolsa de costas, né? Ele estava com a bolsa nas costas. E eu não sabia o que ele estava dentro da bolsa. E ele veio para cima de mim, ele puxou a bolsa, mas ele já estava com as calças baixas, se masturbando na frente minha. Ele subiu a calça e não lembro se ele chegou a abotoar ela. Ele subiu as calças e puxou a bolsa das costas rápido e veio para cima de mim. No momento que ele veio, a única coisa que tinha, porque é um cômodo apertado e tem um armário de madeira, outro de tipo alumínio, e tem mais outros negócios lá. E aí ele veio para cima, não tinha outro espaço, porque ele estava de frente à porta. A única coisa que eu peguei foi a picareta, não teve outro como eu sair fora dele. Entendi. Então, a cena que eu estava me escrevendo é, ele está correndo na direção do senhor e o senhor está com uma picareta na mão, é isso? No que ele vem para cima de mim, eu estou no canto do armário, onde a gente guarda material de usar na marmoraria, tipo disco de maquita, silicone, essas coisas. Que é um cômodo apertado, não é um cômodo de folga que tem como correr, entendeu? É um cômodo pequeno. Tá, e aí o senhor acerta ele onde? No meio da cabeça. Porque no que ele vem para cima, as calças pegam ele. E aí ele tá abrindo a bolsa só com o braço. Ele puxa a bolsa das costas e tenta abrir ela com o braço. No que não tinha como eu sair, eu só catei a picareta e dei um golpe na cabeça dele. Mas de frente, então? De frente. De frente. Tá, e aí o senhor deu esse golpe, e aí o que aconteceu? Ele já caiu morto. E aí o senhor fez o quê? Foi mais um golpe para confirmar. Eu já nunca passei por aquilo, nunca tive relação com esse tipo de pessoa e fiquei, tipo, sei lá o que falar com aquela ocasião, né, no que chegou aquele ponto daquele cara chegar a me oprimir, a fazer sexo com ele. E aí não tinha como eu correr para a rua, eu joguei ele dentro da cisterna e, rapaz, eu vou ficar aqui, esperar meu irmão chegar e contar o caso para ele, para ver o que vai se resolver com isso. Quando o senhor fala esse tipo de pessoa, o senhor se refere a homossexual, é isso? Não é questão de discriminar, é por, tipo, de nunca ter praticado sexo com aquilo, nunca aconteceu na minha criação de 12 irmãos, eu também nunca saí para cidade grande assim, né, para capital e tal. Eu nunca vi aquilo, de o cara ficar se masturbando na frente sua e pedindo aquilo, forçando a barra, praticamente forçando a barra naquele momento. Acho que outra pessoa também acho que não se resistia. Eu, por motivo de não ter um telefone, não ter comprado nenhum telefone até o prazo desses dias,
não teve outra saída para mim. Podia ter ligado para a polícia e tal, mas não tinha como. Eu fui tentar fazer com que ele mijasse para ele sair para fora. Ele não quis mijar, nem mijar ele não mijou. Ele já foi me chamando, tanto que eu afastei dele uns 3 metros no momento que ele entra para dentro. A questão não foi porque ele se invadiu. Eu abri o portão que ele pediu para mijar, para urinar, para ele poder ir embora. Eu abri o portão para ele entrou, não mijou e não quis sair para fora enquanto eu não praticasse sexo com ele. Foi o que aconteceu. E aí ele quis vir para cima de mim, ele veio para cima de mim, tirou a bolsa das costas, tentando abrir a bolsa, e veio para cima de mim. Não teve outra saída para mim, porque a porta é bem apertada, a porta da entrada é uma porta mais ou menos apertada, não tinha outra ocasião para mim sair, só se eu passasse por cima dele. Tá, e agora o senhor, em algum momento, ele ameaçou o senhor no sentido de que ele iria fazer alguma coisa contra o senhor se o senhor não fizesse sexo com ele? Ele falou que enquanto eu não fizesse sexo com ele, ele não saía de lá. Aí, a partir que eu falei para ele, pedi para ele sair para fora, ir embora, caçar um lugar para ele, ele falou, sempre repetia, eu só saio daqui enquanto eu fazer sexo com você. Aí eu falei para ele, vai embora, sai, porque aqui eu não faço esse tipo de serviço. Aqui não, eu nunca fiz esse tipo de serviço, não faço sexo com ninguém, com esse tipo de pessoa. Não sei nem explicar isso. Tipo, porque, vou te falar a verdade, a primeira cidade maior que eu estou passando, não sabia que existia aquilo, que ia ver aquilo na minha vida. A verdade é essa, eu não sei nem explicar aquilo. Não tenho esse costume, eu nunca passei por aquilo, não. E essa abordagem, ele já tinha se abordado lá na rua? Ele já tinha me abordado na rua, me chamando para ir para o escuro, de frente ao Instituto Mix, ao lado onde tem que vende sofá, colchão, móveis e resplende, parece, na rua de esquina, me chamando para ir para o escuro. E eu dei as costas para ele e saí. E no que eu cheguei no portão, ele já estava na minha costa. Quando eu abro o cadeado, ele já está encostado, quase que ele entra junto comigo. Não, mas o senhor conseguiu entrar e trancar o portão com ele lá de fora, né? Com ele lá de fora. Tá. E aí, nesse momento, por que o senhor continua ali falando com ele? Pedindo para ele sair porque ele queria pular o portão a todo custo. E eu falei para ele, você não pula aí porque os cachorros te rasgam. Eu não te conheço, você pula aí, esse cachorro te rasga, vai dar problema para mim, o meu irmão, que ele é o dono da empresa aí. Falei para ele, de frente ao Instituto Mix tem câmera, na pamonharia do lado tem câmera para todo lado. Sempre falei para ele, não queria fazer nada com ele, não fiz esse ato com ele por maldade. Ele veio para cima de mim e eu não teve outra coisa. Mas então o senhor vai lá, abre o portão, deixa ele entrar? Deixei ele entrar porque ele pediu para mijar. Tá, mas aí você botou ele para mijar no muro? Não, porque eu não deixei que ele usasse com medo, né? Eu fiquei, rapaz, tá errado. Com medo de ser casinha ou uma armação. Esse cara não é de costume. Lá sempre que a gente fecha, não é de costume fecha 5 horas, que seja 6 horas, não tem esse costume de pessoa ficar por ali, entendeu? A não ser que seja uma pessoa que vai pegar um material, uma soleira, um peitoril, ou um material que já foi feito e só de entrega. Mas esse tipo de coisa nunca aconteceu lá, de quando eu estou lá quase 1 ano e meio, nunca aconteceu lá de ficar por ali em volta ao portão, nunca aconteceu. E de vidro também, os cachorros sempre estão em volta aos portão latindo. Entendi. O senhor chegou a ler o seu interrogatório? O interrogatório? O senhor foi ouvido lá na delegacia, não foi, não? Foi. O senhor chegou a ler ele e assinar, não? A solicitação? Não, quando o delegado ele falou com o senhor, e aí alguém escreveu o que o senhor estava dizendo, alguém ia escrevendo, né?
Se eu assinei? Se o senhor leu direitinho, se está tudo certo no seu interrogatório anterior. Eu li, o que fez o interrogatório leu para mim, e foi o interrogatório, é o que eu não, é o tanto que eu falei pro senhor que escreveu, eu não estava criando versão, inventando nada. É o que aconteceu, e foi a maneira que ele escreveu, foi o que aconteceu. Não teve outra coisa de eu criar e inventar nada. Entendi. Mas o senhor chegou a ler isso antes de assinar ou não? Eu não li. Não leu? Não. Entendi. E porque a versão que consta lá no seu interrogatório da polícia é um pouco diferente do que o senhor está contando agora. Porque lá o senhor dizia o seguinte, ó, que o Júnior teria se abaixado e ficado de 4, próximo à cisterna. Aí o senhor teria pedido para ele sair do local, e aí o senhor teria perdido a paciência e pegado a picareta. No momento no qual o senhor teria desferido um golpe com a picareta na nuca. E aí ele caiu no chão desmaiado. Não. O motivo de eu ter falado por nunca ter levado nunca nem levei uma autuação policial, eu acho, que eu me lembro. E por estar preso na delegacia, eu não soube outra coisa para me falar, mas a versão é porque ele veio para cima de mim, não tinha outra coisa, é tanto porque nem arma eu tenho. Entendi. Na delegacia o senhor falou o que está escrito aqui, o senhor disse que bateu na nuca, mas foi porque o senhor estava nervoso, é isso? Isso, mas eu não bati na nuca dele, ele de 4, ele veio para cima de mim, não foi que ele estava de 4, é porque na hora que ele veio para cima, a calça piou ele, e no caso ele ficou de 4, é porque eu não me avexei e não soube como explicar também. Entendi, mas o policial não mentiu, o senhor falou aquilo ali, mas o senhor está dizendo que mentiu lá, mas o senhor falou aquilo. Falei aquilo, a questão não foi por mentira, é porque me avexei no caso, na hora, entendeu? Entendi. E agora o senhor mencionou para mim assim, então, que o senhor teria dado um golpe na cabeça dele, e ele já caiu desacordado, né? Foi, já caiu morto. E aí o senhor mencionou que foi dar mais um para confirmar isso? Não, a questão é porque no que eu dei o primeiro golpe, a picareta, ela enganchou, ela enganchou um pouco pesada, ela enganchou tipo na bolsa, aí eu levantei ela, mas no ela enganchar, eu fui desenganchar e acabou acertando o segundo golpe, mas não foi questão de ter levantado e dado o segundo golpe, não. Porque ela enganchou na alça da bolsa dele, quando ele puxa a bolsa para vir para cima de mim. Aí eu bato a picareta na cabeça dele, ela vira um pouco, ele vem para cima, a calça dele desce para baixo. E aí o senhor pega e joga o corpo dentro da cisterna, né? Isso. Tá, aí o que o senhor faz depois disso? Depois disso? É. Depois disso eu fui para dentro, deitei, mas não consegui dormir e passei a noite acordado. E aí quando é que hora que seu irmão chega no dia seguinte? Chegou por volta de umas 7h30, 8 horas. E aí ele chega, o que você fala para ele? Eu contei para ele o acontecido. O senhor contou tudo? Como é que o senhor contou para ele? Contei para ele dessa mesma forma que eu te falei. O senhor mencionou alguma coisa para ele de você ter sido vítima de algum tipo de violência, dele ter ido para cima do senhor? Falei para ele que ele veio para cima de mim e aconteceu o que aconteceu. Eu expliquei para ele, falei para o meu irmão que tinha falado para ele ir embora e tal, e ele não queria ir embora a custo nenhum. Pedi para ele sair porque tinha câmera de frente ao Instituto Mix, ao lado da pamonharia. Tem câmera no salão ao lado da pamonharia também. E ele falava para mim, e daí? Eu com isso. Sempre ele me repetia essas conversas. Mas o senhor, quando o senhor fala com o seu irmão, ele nos disse que a primeira coisa que o senhor contou para ele foi, você precisa comprar um registro novo da cisterna, né? Foi isso mesmo? Não, eu falei para ele, contei para ele o caso. Contei para ele o caso e falei para ele, aconteceu isso e isso.
e tem que comprar um registro e porque aconteceu isso e isso, o que eu cometi, tem que comprar um registro e encanar emendar os fios da bomba das caixas que passa dentro da cisterna. O que ele nos disse foi o seguinte, que a versão que ele nos contou foi que o senhor teria falado que precisava de um registro novo, aí ele perguntou o porquê. E aí sim, aí o senhor contou que tinha matado o Júnior. Foi isso mesmo ou foi essa? O que você falou primeiro? Foi a primeira história ou foi a primeira história do registro? Não, o que aconteceu é o que eu confessei agora, mas a versão que eu falei para ele é motivo de estar sem dormir e por ficar com a cabeça quente com aquele no momento. Não tinha como eu explicar o caso para ele. Sempre lá eu moro sozinho, quase 2 anos eu trabalho lá com ele e passo noite, sempre só vou na casa da irmã minha, só levar as roupas de trabalho só para lavar e vou buscar e volto para casa. Não tem lugar onde eu vou aqui em Brasília, canto nenhum. Só do trabalho e serviço. E para casa. Entendi. Tá, mas aí então você contou para ele e ele não acreditou no senhor no primeiro momento, né? Ele duvidou, né? Não acreditou porque a gente sempre brinca, conversa só, às vezes conversa só brincando e tal, e achou que era brincadeira. E aí eu com a cabeça quente não soube nem explicar para ele o que tinha acontecido. E por que o senhor não mostrou para ele? Não, eu te mostro aqui, ó, vem cá ver. Por que o senhor não mostrou eu falei para ele e ele foi lá e olhou. De manhã, isso? De manhã, eu falei para ele, ó, aconteceu isso, embora lá vem e tal. E aí quebrou o registro da bomba e a fiação, o registro da mangueira de água que corre para a caixa e a fiação da bomba. Então, não, mas o corpo não foi descoberto até de noite, né? Não. E vocês foram trabalhar normalmente esse dia, né? Trabalhei durante o dia. Tá, mas a minha pergunta é por que o senhor não foi lá mostrar o corpo, já que ele não acreditou? Não, eu fui com ele e falei para ele. Ele levantou a tampa da cisterna. Tudo bem, mas isso só de noite, não foi? Não, a partir da hora que ele chegou. De manhã cedo o senhor já mostrou o corpo para ele? De manhã cedo eu falei para ele. Não, mas eu digo o corpo. Foi mostrado de manhã ou de noite? De manhã cedo. Ele viu o corpo e foi trabalhar do mesmo jeito? Não, eu não sei se ele chegou a ver o corpo, mas eu falei para ele, ele só levantou a tampa e viu a mangueira desencaixada do registro e a fiação da bomba rebentada. Mas a cisterna, ela tem tipo uma vírgula, tipo uma vírgula baldrão que passa na beira da boca dela. Por dentro ela é escura. Não dá para ver, acho que sem uma lanterna ou uma coisa assim, não. Tá, mas assim, vocês vão trabalhar e aí que horas vocês voltam para a marmoraria? Umas 6 horas da tarde. Ah, e aí, o que acontece quando vocês voltam na marmoraria? O que acontece porque ele me pediu para que eu fosse confessar o crime. Eu, sem experiência nenhuma de nunca ter passado por isso, achei que poderia ser pior e aí peguei uma quantidade de dinheiro com ele e preferi sair do local. O senhor ficou com medo de ser preso, é isso? Foi isso. Aí o senhor disse, não, como se eu for lá confessar, o delegado vai me prender, é melhor eu pegar o dinheiro e dar no pé. Foi isso que o senhor pensou? Não, a questão não foi isso. Não foi questão de ficar preso. Por não ter uma explicação, a cabeça quente, e não ter como explicar aquilo naquele momento. Qual que era a preocupação do senhor? Por que o senhor decidiu que não, é melhor ir embora do que eu ficar aqui? Mas por motivo do rapaz estar me oprimindo a praticar sexo com ele e já ter acontecido o caso e eu não saber nem de quem que ele é parente, entendeu? E nem saber onde ele morava.
Do mesmo jeito que eu fiz com ele, podia, apesar que eu fiz me defender, do mesmo jeito que eu fiz com ele, podia um parente dele, ou pode também, sei lá o que eu falo, acontecia do mesmo jeito, entendeu? Entendi. Mas só para mim entender que, assim, porque na delegacia, e quando eu perguntei a primeira vez aqui, o senhor mencionou que tinha dado uma segunda picaretada para confirmar. Aí depois você disse, não, essa segunda picaretada eu nem dei. Foi só porque ela enganchou. Como que foi essa situação aí? É porque a primeira, a picareta, ele vem de frente. No que ele vem para cima de mim, eu levo a picareta e bato na cabeça dele. Ela começa a descer um pouco, engancha na bolsa dele. A bolsa sai dos braços dele e ele já cai praticamente morto. A picareta no que sai dos braços, mas fica um pouco enganchada na volta dos cotovelos. O gancho dela engancha na bolsa dele, que ele está nas costas. Do que ele puxa ela para vir para cima. Aí eu levanto a picareta, ela engancha na bolsa que ele estava. Ela engancha na asa da bolsa, eu forço, aí eu baixei, mas aí o que aconteceu a segunda, não foi questão de ter dado a segunda. Entendi. Então o senhor nem chegou a dar um segundo golpe, foi só um acidente, é isso que está dizendo? Isso. O segundo acidente. O senhor é natural de onde? Qual cidade o senhor é originalmente? Eu sou natural de São Francisco, Minas. E aí, a sua cunhada, seu irmão, estavam contando que o senhor costuma morar em vários lugares, vai se mudando de tempos em tempos, como é que é isso aí? Não, a questão que ela falou, sempre que eu saio para trabalhar, nunca arrumei confusão com ninguém, eu morei em Formosa 4 anos, morei em Unai, e aí de Unai eu desci, parece que para Perdiz, Minas, trabalhei lá um tempo, aí vim e parei em Morrinhos, que era o caminho daqui, porque eu tinha parente aqui, né? Tinha minhas irmãs, tinha uns irmãos aqui, e aí eu parei em Morrinhos e fiquei por lá um tempo, porque sempre trabalho é só serviço pesado, eu sempre trabalhei porque ela falou de algumas coisas de que eu não aviso ninguém, até no momento, sempre que eu tive telefone, às vezes, sempre levei muito calote com telefone, negócio de plano, essas coisas, de plano de recarga de telefone. Sempre já roubaram muito telefone meu. E aí, devido a isso, eu sempre, quase de uns 2 anos para cá, eu preferi ficar sem telefone. E sempre que eu saí é para trabalhar. E nessa vinda minha de Perdiz, eu parei em Morrinhos, fiquei lá em volta de uns 9 meses, mais ou menos. Foi... Não, nem 9 meses. Que ela falou que foi me buscar, eu cheguei lá, foi em abril. E aí, o meu irmão que me chamou para vir, eu estava com serviço firme, ganhando R$90 por mês. E o meu irmão que chamou para vir, que tinha abrido a marmoraria, se eu queria vir para ele, porque eu ficava lá só e tal. E aí eu peguei, chamou para serviço, eu nunca recuei serviço, não. Eu sempre, não, bora na hora, não tinha isso comigo, não. Ainda mais se tivesse uma melhoria de serviço, eu não pensava 2 vezes, até porque eu tive acidente e não consigo fichar mais. Eu trabalho só questão de diária mesmo. Nunca, depois... A sua diária era de quanto lá em Morrinhos, que você falou? R$90. Mas o dia, né? Que o senhor falou mês, mas é dia, né? Oi? Era R$90 por dia, né? Por dia. E aí o senhor trabalhava de auxiliar de pedreiro, é isso? Isso. Tá. E aí o senhor veio para cá em agosto de 21, então? Foi isso, agosto de 21. Tá. Aí a sua cunhada estava contando para a gente aqui de um episódio que vocês estariam num churrasco e aí o senhor teria ficado bravo com alguma coisa e pegado um facão. E meio que ameaçaram as pessoas ali. O senhor se recorda desse episódio? Isso aconteceu? Isso é mentira dela? Como é que é? Não, isso aconteceu, sempre acontece, não, isso aconteceu, mas é só brincadeira de família, os parentes meus, às vezes, sempre tem um tipo de brincadeira, não foi questão de pegar facão, não é porque eu tô preso,
Eu estou te falando a verdade, sempre pode perguntar lá, a minha irmã, onde é, ir lá e perguntar, sempre tem as brincadeiras e tal, mas não foi questão de pegar facão e bater e cortar alguém, não. Foi só de pegar só mesmo questão de brincadeira. Sempre um puxa uma brincadeira, tal, aí, às vezes, tem um cunhado meu que mora com ela, às vezes pega facão, fica ali, bate numa mesa e tal, mas é questão de brincadeira, mesmo lembrando de coisa de roça e tal. Não é questão de matar ninguém, não. Nunca aconteceu de cortar ninguém de facão, não. De ingerir bebida alcoólica e conversar demais, não. Sempre eu fui calado, nunca fui de estar conversando muito e também mesmo bebendo, assim, às vezes não sou de muita conversa. Desde pequeno nunca teve isso, não, de pegar facão e falar de cortar alguma pessoa, não. Ela deu a entender que o churrasco meio que terminou por causa disso aí, que todo mundo foi embora para casa meio preocupado por causa disso aí. Não, isso não sei o que aconteceu, mas eu dormi lá, esse dia eu dormi lá na casa da minha irmã, se é que ela foi embora, deve ter sido por alguma coisa que aconteceu. Eu nem sei se ela teve lá esse dia também, porque eu vi ela lá mais cedo. Nessa hora que teve essa brincadeira desse facão, não aconteceu nada. Entendeu? Só tava, tipo, eu e o meu irmão e mais um pessoal lá, vizinho, que é conhecido. Não sei, nem lembro essa hora se ela tava. Era com seu irmão a brincadeira? Não, era com cunhados. Acho que era um cunhado meu, não me lembro. Mas o cunhado meu também sempre fica com brincadeira. Pega um facão, bate na mesa, bate ali onde tem umas plantinhas que tem uma cebola, um cheiro verde. E é isso. Mas o que era o contexto? Porque se o senhor está se lembrando do episódio específico, é porque foi uma coisa que aconteceu uma vez só, né? Não era algo recorrente. Não, isso foi só essa vez. Não teve algo que acontecesse Ah, mas aí, o que era a brincadeira? O que o senhor falou? Com quem? Por quê? O que o senhor disse? Não, era brincadeira jogando dominó e batendo na mesa e tal. Não era questão de briga, não. Era brincadeira de família mesmo. O senhor chegou a ver... O senhor mencionou que o senhor tinha uns episódios lá em Minas Gerais que você dizia que enxergava uma senhora que já tinha morrido. É verdade, não? Que já tinha morrido? Ele disse que o senhor dizia para ele que a fulana era uma senhora que já tinha falecido. O senhor enxergava como se fosse um espírito, né? Um fantasma, coisa do gênero. Não, essa parte eu não me lembro que eu falei isso para ele, não. Eu não sei qual ter falado nada para ele nesse sentido, ter visto alguém que já tinha morrido. Não. Eu não me lembro que eu falei isso para ele. E de vomitar cobra, o senhor se lembra de alguma coisa nesse sentido? Não, de vomitar cobra sempre isso já aconteceu, de vomitar cobra. Agora saber de onde quem é que põe e saber como é que ela entra na minha boca que eu não sei. Mas é uma cobra grande? Já vomitei cobra até de 1,20 m mais ou menos. E alguém já viu o senhor fazendo isso? Que eu me lembro que já viu, não sei se já, às vezes já até viu, mas não falava nada, entendeu? O senhor não se lembra assim, não, uma vez eu estava com o fulano e aí vomitei essa cobra e ele viu, o senhor não sabe dizer isso? Não. Entendi. E a sua cunhada e seu irmão tentaram te levar num psiquiatra aqui em Brasília? Não, a minha cunhada falou essa versão, mas isso nunca chegou a ser conversado comigo. Ela nunca falou nada comigo de psiquiatra, não. Até porque me deu um remédio, tipo para dormir, porque eu durmo pouco. Sempre eu durmo pouco. Depois que eu tive um acidente, eu durmo pouco. Nunca consegui dormir. Durmo por volta de 1 hora na noite e já fico o resto da noite acordado. E aí, então, ela me deu um remédio, eu tomei 3 comprimidos desse remédio, e aí era me perturbando. Eu peguei esse remédio e joguei fora, não tomei ele. E nunca mais tomei remédio de farmácia, estava ficando pior. Entendi. Aí, lá no dia dos fatos, você tinha bebido muito? Não entendi. O senhor se recorda
se o senhor tinha bebido muito no dia dos fatos lá? Qual fato? No dia que o senhor bateu com a picareta na cabeça do Júnior? Não, eu tinha ingerido bebida alcoólica, 2 garrafas de Heineken Long Neck por volta das 5h30 da tarde, a partir que eu cheguei do serviço, mas o meu irmão, foi 2 garrafas. Tomei o banho, dormi um pouco, acordei 11 horas da noite. Aí meu cigarro tinha acabado, aí fui lá e peguei uma carteira de cigarro e 3 Amistel lata, unidade. Mas nem tomar as Amistel não tomei. Ela ficou no freezer, no frigobar que fica na área onde fazem prestação de serviço, de onde faz o orçamento dos materiais. E o senhor já foi preso alguma vez? Nunca fui preso. Nenhuma vez? Nenhuma vez. Mesmo fora do DF? Nem fora. E o seu irmão contou uma vez um episódio que você teria se envolvido numa confusão quando era bem mais novo, que o senhor teria entrado numa propriedade para pegar umas melancia. O senhor se recorda desse fato, não? Não, isso aconteceu foi na cidade minha, numa ilha no Rio São Francisco. Isso aí tinha uma ilha que sempre o pessoal plantava, e aí eu tava mais uns colegas lá tomando umas cachaças e tomando banho nesse rio. Tinha um pessoal lá vizinho também. E aí até a gente foi lá, não foi nem melancia, foi uma abóbora. Peguei a abóbora, joguei na água, puxei um pouco nadar, para não pegar ela na frente. A abóbora desceu. E era no sem terra. Aí os sem terra veio para cima de mim com os paus, facão. E aí eu catei um pau até me defender e sair correndo para livrar dele. Não foi questão de roubo de nada, não. Os próprios donos estavam lá. A questão até que porque eu pedi, porque a abóbora tinha sido pedida. Eu tinha pedido a abóbora pro rapaz, aí no que eu joguei ela na água, ele achou que eu estava tipo destruindo o alimento dele. Tinha tipo um saveiro daqueles mais antigos e uma pampa, carro mais antigo já carregado de abóbora. E aí eles me deram um cacete lá e eu saí correndo. Consegui escapar e sair correndo, mas fui embora para casa. Não foi questão de acontecer nada, não. Só levei umas pancadas, mas dei algumas para me defender, para ver se eu escapava deles. Estava com faca, facão, era no sem terra. O seu irmão mencionou que o senhor teria batido até em criança e mulher nesse episódio aí. Isso aí não é verdade, então? Não, é mentira. Esse era pessoal de sem terra, era gente adulta. Entendi. Tinha mulher misturada, mas estava com pau, facão, tudo misturado. Ah, então tinha mulher nessa história, você chegou a ter... Tinha, mas a questão de ter acertado, se acertou, porque a muvuca começou e aí no que um vinha, uns ficavam metendo os remos e acertava a cabeça dos outros. Entendi, tá, mas primeiro o senhor disse que não tinha mulher, agora o senhor disse que tinha. Não, entendi. Mas eu não sei se eu cheguei a acertar a mulher, eu não acertei. Tá, não, tudo bem. Eu não bati em mulher, não. E criança, tinha criança ou o senhor não sabe, ou como é que é? Criança não. Entendi, tá. E aí, em relação lá, você tem um telefone lá na marmoraria que você tivesse acesso? Eu não tenho telefone da marmoraria, até que o número que eu tinha era só do irmão meu de trabalho só. Sempre de cartão, que às vezes um cliente pegava, passava, e era o cartão que eu saí com o cartão da marmoraria. Não, mas eu pergunto se lá na marmoraria tinha uma linha telefônica, seja um celular, seja um telefone que ficasse lá dentro? Não, tinha não. E agora se tinha os cachorros ali no portão, por que o senhor não foi dormir
e deixou o Júnior lá fora? A todo momento ele queria pular o portão. Fiquei até perto dele, ele falando que ia pular o portão e se esfregando no portão. Ele queria pular o portão a todo custo, que se eu não abrisse, que ele ia pular para dentro. Eu expliquei para ele: você não pula aí para dentro que os cachorros te rasgam. Esse cachorro, eles estranham, eles te pegam e te rasgam tudo, vai dar problema para mim ou para o meu irmão. Eu falei para ele. Expliquei para ele que tinha câmera do lado do Instituto Mix, tinha câmera para todo lado. E ele não quis sair, ele ficou por volta lá mais ou menos 25 minutos de frente ao portão. E ele chegou a escalar esse portão? Foi. Ele chegou a escalar esse portão? Ele se esfregava no portão. Não, mas ele chegou a escalar o portão? Escalar como assim? Escalar, se queria pular o portão para mim subir. Eu tenho que subir no portão para poder pular, né? Ele chegou a subir em cima do portão? Não, e sempre ele segurava no ferro do portão, falando que ia pular para dentro, mas eu estava do lado de dentro, entendeu? Para ver se ele não pulava, porque os cachorros estavam soltos. Eu não ia talhar cachorro. Como é que eu ia pegar um pau para me bater no cachorro, acertar ele ia numa delegacia, registrar uma ocorrência, como eu estava tentando fazer sexo com ele, entendeu? Como ele podia virar uma versão para cima de mim. Eu falei para ele: não pula aí dentro, eu não te conheço, esse cachorro te rasga tudo. Sai, vai embora para sua casa. E ele não queria, ele ficava enfiando a mão no portão, pegando, fazendo como ia pular, até que eu fui lá e abri para ele pediu que queria mijar. O que aconteceu, repetindo a história, o que aconteceu. E aí ele não mijou. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi, então. A preocupação do senhor era porque tinha câmeras ali, e aí o senhor tinha medo que alguém pensasse que você estava fazendo sexo com ele, é isso? Não, a questão não é de ter câmera, a questão é porque eu eu falei para ele: tem câmera nesse estabelecimento, o meu irmão chega aí, acontece uma coisa, ele puxa e as câmeras. Se eu matar você aqui dentro, ou esse cachorro te rasgar, eu tô lá olhando para ele, eu não tava lá, só dormindo, entendeu? É tanto que eu recebo 500 conto, 400 conto, às vezes trabalha 4 dias, ou que seja 5 dias, eu recebo 600, 500 conto por semana, ou 400 conto, às vezes precisa de passar um troco, eu ajudo no troco, eu não sou igual, só vivo de pinga, igual ela falou. Eu tenho meu vício com meu cigarro, bebo minha bebida, mas eu tenho minha responsabilidade porque eu estava lá, eu vim para lá, ele me chamou, eu tive minha responsabilidade, trabalhava durante a noite olhando para ele e durante o dia trabalhando junto com ele. E nunca dei prejuízo a ele a nada, não sei qual foi essa versão que ele quis impor para cima de mim com isso aí. Eu não estou entendendo esse lado que eles estão explicando isso aí. Tá, mas concorda comigo que se tem câmera e alguém, seja quem for, pula o portão, a culpa não... Por que o senhor ia ter culpa disso? Não, porque eu que estou lá no estabelecimento, eu tenho que dar conta de quem está olhando o estabelecimento, entendeu? Porque eu moro lá. Ele me trouxe, se não, você fica lá, você mora lá, você olha lá para mim e trabalha comigo. A questão é essa, não é questão de ficar com medo de alguma pessoa ver eu fazendo sexo com o cara, não. A questão é porque eu que olho o estabelecimento, eu moro lá e trabalho lá. Tá, mas aí não é a partir do momento que você abre o portão e chama a pessoa para entrar, não é aí sim que você está assumindo a responsabilidade para si mesmo? Porque se o cidadão pula, a culpa não é sua, né? O cidadão pulou. Mas agora, você abrindo o portão, aí não é... Aí sim, você está botando a pessoa para dentro, não é? Não, eu tô botando... Sobre esse viés de... Se você tinha preocupação que ele fosse fazer alguma coisa no estabelecimento ou coisa do gênero. Não, a questão de eu botar ele para dentro porque ele pediu para mijar. Não foi questão, de eu abrir para fazer alguma coisa com ele, não. Eu abri porque ele pediu para mijar e ele entrou e não mijou. Ele foi só me pedindo que queria fazer sexo comigo. E foi só repetindo a conversa, que não estava nem aí para a câmera e tal. E foi caminhando para o lado escuro. Não foi questão que eu abri, eu tenho culpa de ter abrido o portão para ele ter entrado. Eu botei ele para dentro. No caso, eu botei porque eu abri o portão. Eu tenho a responsabilidade porque eu estou olhando e eu não deveria ter abrido para ele entrar. Mas já era a hora de eu descansar, de eu deitar, de eu ter que descansar. Eu fui só pegar meu cigarro e minha bebida.
Minha bebida não, 3 Amistel, que nem bebi essa cerveja. Ficou na geladeira, então não foi questão de eu passar ele para dentro, para matar ele de forma nenhuma, não. Eu abri porque ele pediu, já era horário de eu dormir. Sempre, às vezes, eu durmo um pouco, levanto, fico por volta das 3 horas da manhã, sentado na cadeira, que tem tipo uma areazinha de frente o estabelecimento que eu durmo. Às vezes levanto, sento na cadeira, fico por ali, volto, deito um pouco, 1 hora da manhã, 3h30 da manhã, e aí eu levanto 6 horas da manhã, eu já estou de pé. Às vezes, quando eu fico muito com excesso de sono, às vezes eu deito, às vezes tem vezes que eu cochilo um pouco por volta das 6 horas, aí ele chega e me chama, aí eu levanto, vou lá e abro o portão, por volta das 7h30, mais ou menos. Aí eu levanto o portão, mas raro, sempre que ele me pedia, eu já deixava o portão aberto. Levantava, deixava o portão aberto, ou às vezes ele pedia para adiantar o material, arrumar as ferramentas e tal, às vezes chegava, já estava com as ferramentas já arrumadas para ir para o serviço, nunca tive problema nenhum com esse tipo de coisa, não. Entendi. E aí, no dia seguinte, para o seu irmão, por que o senhor não contou essa versão da legítima defesa? A questão de eu não ter contado a legítima defesa é porque eu estava com a cabeça quente, eu não tinha outra coisa para me explicar. Eu passo o dia trabalhando, noite, às vezes dia trabalhando, noite mais acordado do que dormindo. E aqui é trânsito direto, Brasília é trânsito para onde vai para todo canto. Então, cabeça quente, eu nunca fui preso, nunca tinha acontecido nada na minha vida, eu nunca passei por aqui. Não soube nem o que explicar para ele. Mas então o senhor, por estar nervoso, o senhor criou uma versão diferente, é isso? Isso, eu não tinha outra coisa, eu não sabia o que eu ia falar no momento. O cara me chama para mim vir para um serviço trabalhar com ele, acontece uma merda. Eu não soube o que eu tinha de explicar para ele. No momento não tinha como falar, eu me engasgava, não sabia o que eu falava para ele. Mas aí você. Tá, mas isso foi no caso pro seu irmão quando você contou ele pra ele pela primeira vez, né? Isso. Tá, mas aí depois chega a sua cunhada e você conta a história de novo, não é? Não, a partir que eu contei foi depois que a gente chegou do serviço. Foi por volta até ele tinha ido na casa dele e tinha me chamado para ir à delegacia, confessar. Não, porque eu entendi que o senhor falou, não, no primeiro momento eu me atrapalhei, tava com a cabeça quente, me atrapalhei, tudo bem. Mas é que o senhor conta pro seu irmão, você disse pra mim aqui que de manhã cedo o senhor contou pra ele que tinha acontecido já. Aí ele não acreditou. Aí passou de noite, você contou de novo. Aí dessa vez também apareceu lá sua cunhada e você contou de novo. Pelo que eu entendi, você contou 3 vezes a história no mesmo dia, não foi? Uma de manhã cedo e outras 2 vezes de tardezinha. Não? É isso ou eu tô errado? Foi uma de manhã e uma a partir que ele veio com a esposa dele. Foi 2 vezes. Entendi. Tá, e aí nessa segunda vez, você já não tá mais calmo para contar direitinho essa situação de legítima defesa? Calmo não tá, porque tá cansado de virar a noite sem dormir, de trabalhar quase não, o dia inteiro. E já chegar e aí me chamar para ir à delegacia confessar o crime, aí que eu não consegui contar o caso direito mesmo. Entendi, tá. Mas aí passa, vamos ver, isso aí foi dia 1º. Aí o senhor é preso lá no dia 6, passaram-se 5 dias. Aí o senhor conta de novo a história pro delegado. Aí ainda estava nervoso e não lembrava dessa história de legítima defesa, ou como é que é? Nervoso por estar 2 dias sem comer. Eu peguei, foi uma questão de pouco dinheiro. Eu não sabia o ato que eu tinha cometido, não saí do meio do pessoal. Eu só não fui confessar o crime porque que a cunhada e o meu irmão chamou. Eu saí para aliviar um pouco a cabeça. Mas a questão, porque eu não saí fora da população, eu fiquei numa pensão em Formosa e estava com pouco dinheiro e o dinheiro acabou. A questão de ter contado a maneira, confessado a maneira dessa forma,
já estava 2 dias sem comer, o dinheiro já tinha acabado, eu estava pagando pensão. E também cheguei em Formosa, eu estava procurando emprego para me manter, não fui caçar coisa errada, não fui mexer com coisa errada no momento nenhum. Agora, como é que o senhor conseguiu torrar tanto dinheiro tão rápido? Porque no seu depoimento de delegacia, o senhor falou que seu irmão te deu R$1.000. Né? R$1.000 é um salário mínimo praticamente. Aí você gastou tudo em 3 dias? Não, eu fiquei por volta até no dia 5 ou foi 6 que eles me empanharam. Eu peguei R$1.000, eu cheguei na rodoviária do plano piloto, não tinha ônibus a Formosa nos guichês que eu fui. Eu paguei um táxi R$300. Eu pedi menos para o rapaz, ele falou assim, não tem como, eu te levo pro R$300. Se você quiser ir, eu te levo. Tirei... Isso foi na noite do fato? Já na quinta-feira, parece, foi no dia que ele me chamou para ir à delegacia. Tá, até essa é uma coisa interessante. Aí eles dizem para você, ó, vamos lá na delegacia com a gente, João. Aí o senhor diz, não, eu não quero ir. E aí eles vão embora, né? Não, a questão, eu não falei que não queria ir. Ele perguntou o que eu achava. Se eu queria ir à delegacia confessar ou se eu queria sair. E também ele não podia me manter lá naquele momento. Durante aquele dia ele não podia me manter. Porque ele sabia do caso acontecido que eu confessei para ele. E ele sabendo, ele vai junto, ele preso e ela junto, presa também comigo. Eu falei, não tem problema, eu não sei nem o que eu vou explicar lá. E aí eu decidi pegar o dinheiro, mas não foi questão de eu querer sair, não, de eu pedir para sair, não. Se fosse caso de a polícia ter ido me buscar lá, eu tinha vindo e confessado o que tinha acontecido. A sua cunhada, ela narrou que ela por ser, né, advogada, embora não mexa com o direito criminal, que ela tinha explicado para o senhor direitinho que, ó, se você se apresenta, tem mais chance de você responder solto, se você confessa, vai ter diminuição de pena. Ela explicou isso para o senhor no dia direitinho mesmo? Ela explicou, mas devido à cabeça quente, eu nunca passei por isso, nem não entendi muito, porque aquilo não sabia nem o que fazer na hora, e também a única forma que eu achei de aliviar mais um pouco foi sair. Não foi questão de sair e não avisar ninguém, porque foi ela sabe, que passou, me pediu se eu queria ir à delegacia ou se eu queria sair. Aí eu falei, aí eu não sabia nem... Mas a explicação ela deu direitinho, isso ela explicou, o senhor, enfim, decidiu não ficar, mas ela explicou para o senhor direitinho no dia, né? Não, na verdade, ela me chamou, eles me chamaram para se eu queria ir à delegacia. Não, sim, mas eu tinha perguntado para o senhor bem objetivamente, que ela explicou para o senhor essa questão, e o senhor disse que sim, mas enfim, a gente pode seguir adiante. A minha pergunta é a seguinte, aí eles vão para a delegacia, o que o senhor faz? Como é que o senhor sai dali? O senhor está lá no meio da marmoraria, e o seu irmão e a mulher dele foram para a delegacia. Esse é o último contato que o senhor teve com eles, né, fisicamente, nessa noite, né? Foi, por volta das 6h30, 7 horas da noite. Tá, e aí, o que o senhor faz? Tá lá o senhor sozinho na marmoraria, o que o senhor faz? Não, a questão, o que aconteceu, aí eles chegaram, perguntaram se eu queria ir à delegacia, se depor, eu não sabia como se explicar, eles me passaram R$1.000, e aí eu saí, mas o caso de se explicar tudo direito, isso aí, não... Vamos só parar um pouquinho. Bruno, tem como parar a gravação um pouquinho, Bruno, por favor? Sei. Só um pouquinho. A minha pergunta é bem simples para o senhor, ó. Teve essa discussão aí, vamos para a delegacia, não vamos, parará, e aí eles foram e o senhor ficou sozinho. Aí eu quero saber o que o senhor faz nesse momento. Não, a questão que ela falou para mim, porque, se eu queria ir à delegacia se depor. Não, isso eu entendi já. Aí o senhor disse que não ia e eles foram. Aí eu quero saber o que o senhor faz.
Não, eu preferi não, eu peguei a questão do dinheiro, de R$ 1.000, e aí tomei o banho e saí, assim, ó, no momento você não pode ficar aqui no estabelecimento. Você... Então o senhor tomou banho e o senhor vai para a rodoviária, é isso? Isso. Como é que o senhor vai para a rodoviária? Vai a pé, vai de táxi, vai de carro, vai de... Não, fui de viação, de ônibus mesmo. O ônibus de linha normal, esses que andam na rua, é isso? É normal, quer dizer, ônibus que fazem as linhas até o plano. Entendi. Aí o senhor chega lá na rodoviária. Essa é a rodoviária ali a interestadual ou é a rodoviária ali do lado do Conjunto Nacional? Plano piloto. Plano piloto ali, aquela que é bem do lado do shopping do Conjunto Nacional ali, né? Isso. Tá. Aí você chega lá, o senhor faz o quê? Você pede uma passagem para onde? Não, eu cheguei por os ônibus que eu não, também eu nem sei pegar ônibus direito aqui em Brasília. Eu cheguei por volta de umas 10 horas mais ou menos no plano piloto. Aí não achei guichê, porque o guichê que era aberto de Formosa é o Araguarina ou Anapolina, uma coisa assim. E aí já estava fechado, eu paguei o táxi R$ 300 nesse dia. Aí foi de táxi direto para Formosa? Isso, desci na rodoviária de Formosa. Tá, e aí lá de Formosa, o senhor foi para onde da rodoviária de Formosa? Fiquei na pensão Pousada do Bosque durante esses dias. Entendi. E isso aí seria na madrugada do dia 1º pro dia 2, né? Isso. Tá. E aí, esse seu tempo lá, o que o senhor fez? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa de relevante lá? Não, eu sempre procurei serviço, até por estar com dinheiro pouco, procurei um aluguel, mas o aluguel estava R$ 600, R$ 400. Não consegui arrumar, e no que eu fiquei ali na pousada, porque custa R$ 80 a diária, tipo um pernoite que começa tipo das 4, no outro dia, meio-dia, você sai. Então, todo dia, durante 12 horas, a cada 12 horas você tem que pagar 80. E aí eu procurei esse serviço, não consegui arrumar umas diárias ali durante aqueles dias. E aí acabei ficando sem dinheiro. E a questão de eu ter ligado para ela da lotérica, de ter pedido Pix para ele, foi porque eu tinha um pouco de dinheiro com ele. Não foi questão de ligar, pedir dinheiro, falar que eu gasto com isso, gasto com aquilo, não. É questão que eu liguei foi porque eu tinha um pouco de dinheiro com ele, não foi questão de gastar dinheiro à toa. E de manter... Você tinha deixado dinheiro com ele, é isso? A única conta que eu tinha aberto era Sicoob. Eu já tive 4 contas, no Bradesco, Itaú, Caixa, e estava restando uma no Sicoob e o cartão foi perdido, bloqueado, não sei o que ele virou. E aí a conta ainda está em aberta ainda, mas não estava tendo movimentação com ela. E aí, devido não estar tendo movimento com ela, não tinha como eu depositar dinheiro nela. Aí, a questão, porque eu ficava com um pouco de dinheiro que eu trabalhava com eles. Não, você fica com dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro, vou só beber cachaça, não vou comprar nada, não vou aplicar isso numa coisa que resolve, você vai segurando aos poucos. Mas antes, na mão sua, porque aqui eu vou guardar aqui. Ainda falei para ele, eu vou guardar isso aqui, entra uma pessoa aqui dentro, a gente sai, pula o portão, cara, é tanto que a porta do escritóriozinho é uma porta de vidro com um peitoril de mármore, aquilo não é segurança nenhuma para um cidadão, para qualquer uma pessoa que entra ali querer fazer alguma coisa, com a marreta ele tira aquela pedra e entra para dentro de casa. A questão que eu falei para ele de segurar o dinheiro, para mim, até a gente abrir uma conta e ver o que ia ver mais à frente, foi isso, não foi questão de eu não ter conta, de não querer abrir conta, não. Aí, então o senhor vai numa lotérica e pede para o cara da lotérica ligar, é isso? A verdade era uma atendente que eu pedi para ela, passei o cartão para ela e pedi para ela ligar. Aí quanto dinheiro você pediu para ela pedir? Não, a questão de dinheiro eu não pedi quantidade nenhuma de dinheiro para ela, não.
Uai, mas você não ligou justamente para pedir pro seu irmão mandar mais dinheiro? Eu passei o cartãozinho da marmoraria para ela, que é um cartão tipo que a gente entrega para cliente, um cartão com número. Sim, Pra... cartãozinho de visita, tipo isso aqui, assim. Isso. E aí, que ela... Eu, Mas você queria que ela ligasse pro seu irmão para ele mandar ajuda, dinheiro, não era isso? eu pedi ajuda para ela, para ver se ela podia fazer aquela ligação, porque é um telefone zap, né? O número que ligava para ele. Aí ela falou que podia. Ela me falou que podia, e aí ela pegou o número e ligou para ele. Tudo bem, mas era para ele mandar dinheiro, não era? Se tinha como ele fazer eu perguntei para ela se ela podia ligar no número e ver com ele se tinha como ele fazer um Pix. Até perguntei ela se a loteca fazia um Pix de um banco para mim sacar com ela, com essa atendente. Ela falou para mim que fazia, que conseguia. Aí eu passei o cartão para ela ligou e aí pediu para mim esperar um tempo. No tempo que eu esperei foi o tempo que a polícia chegou e me deu voz de prisão. Aí o senhor foi preso nessa lotérica mesmo? Foi na lotérica mesmo. Tá. E aí, quem chegou lá, você recorda quantos policiais eram? Eu não lembro os policiais. Entendi. E aí o senhor foi dar depoimento, o senhor chegou a dar um depoimento formal em algum lugar? Te trouxeram para uma sala para dizer, agora a gente vai te ouvir? Como é que foi essa história? Na verdade, ele só me perguntou na viagem o acontecido. Me perguntou a viagem, o acontecido, eu contei para ele a mesma versão que eu estou te contando. Eu contei para ele, e aí chegou a delegacia, eu dei o depoimento, mas de forma que a cabeça quente, não sabia como se explicar aqui. Não, mas peraí, que o senhor agora, há uma meia hora atrás, o senhor tinha me dito o seguinte, que a versão que o senhor tinha contado na delegacia era diferente, mas que era diferente porque o senhor está com a cabeça quente. Mas agora o senhor está dizendo que contou a mesma história lá. Não, a mesma história, sim, do fato acontecido, entendeu? Que os policiais me perguntou e tal, e aí eu não sabia o que falar, eu contei o que eu consegui falar. E em relação a esse contexto todo, o senhor considera que o senhor agiu de maneira correta? Que o senhor agiu dentro do seu direito? Ou o senhor fez alguma coisa de errada nessa história toda? No momento do crime? Isso. Isso eu não sei te responder se eu agi certo, se eu agi errado. A questão de não ter uma saída e acabou acontecendo. Não sei explicar se eu agi certo ou errado. Entendi. Agora, o senhor temia o quê? O senhor temia que ele te matasse? O senhor temia qual era o medo que o senhor tinha? O medo por estar sozinho, sempre nunca ter acontecido aquilo. E o medo dele fazer alguma coisa comigo, entendeu? Nunca não sabia o que ia acontecer. Mas aí a fonte do medo era o quê? Era o fato dele ter uma bolsa, é isso? Não, eu não sabia o que ele estava na bolsa. Eu fiquei com medo naquele momento, eu fiquei com medo, eu não fiz aquilo, não foi por crueldade, foi para mim achar que ele ia me achar, não, achei que ele estava com alguma coisa dentro da bolsa, não sei o que ele estava dentro. No que ele vem para cima de mim, a única saída minha foi pegar a picareta, não tive outro jeito para mim. E quando o senhor pega a picareta, ele continua vindo do mesmo jeito? Oi? O senhor disse que ele estava vindo na sua direção quando o senhor pega a picareta, é isso? Quando que ele vem para cima de mim, que eu falo que ele vem, a distância que eu tô dele da porta pro armário dá uns
Da porta da onde ele está de frente comigo para onde eu estou, dá uns 2 metros de distância. Uhum. Tá, e aí a minha pergunta é a seguinte: ele tá vindo na sua direção, né? É. Aí o senhor pega a picareta na mão. No que eu peço para ele sair, e aí ele sempre pedindo não, falando aquelas conversas comigo, que queria fazer sexo comigo e tal, só saía de lá a hora que eu fizesse sexo com ele, entendeu? E aí eu falei para ele que não ia praticar aquilo com ele, nunca aconteceu isso comigo, não fazia sexo com ele. Tá, mas aí ele veio na sua direção. O senhor com a picareta levantada, ele não para de vir. Ele continua vindo. Continua vindo. Mesmo com a picareta levantada. Com a picareta, no que eu puxo a picareta, ele não recua para trás, ele não volta para fora da porta. Ele vem para cima. Entendi. Aí o senhor desfere esse primeiro golpe, o senhor que ele cai já. E aí, muita coisa, essa bolsa, ela estava onde? Ela estava nas costas, na frente dele? Onde é que estava essa bolsa? Ele estava se masturbando e com a calça baixa. A bolsa estava nas costas dele. Quando eu falo para ele sair, ele, sei lá o que foi subindo na cabeça dele. E aí ele veio para cima. No que ele veio para cima, eu peguei a picareta rápido e ele não voltou para trás. Ele não deu motivo para correr, para nada. Ele veio para cima de mim, tirando a bolsa e abrindo ela. Não sei o que tinha dentro. Também eu joguei a mochila dele dentro da cisterna junto com ele, com o telefone e tudo. Mas essa bolsa era tipo uma pochete? Era aquelas bolsas que prende no ombro? Como é que é essa bolsa? Ela é uma mochila? Ela é uma bolsa... Tucalo, qual que é a pertinência da pergunta, Tucalo? Eu quero entender a movimentação, porque ele alega que a picareta teria enganchado nessa bolsa. Aí tem que ver onde é que posição estava essa bolsa. Ela é uma bolsa de costas. Uma mochila, daquelas que botam os 2 ombros, é isso? Tipo mochila de costas, tipo que estudante usa, carregar caderno de costas, aquela coisa. Ou de carregar roupa, uma coisa. Perfeito. Eu não tenho mais perguntas. Muito obrigado, João. De nada. Sem pergunta, doutor. Não tenho pergunta, doutor. Eu não ouvi. Sem pergunta, doutor. Tem perguntas? Não tem pergunta. Ok, o deputado quer falar mais alguma coisa? Pode encerrar, Bruno, por favor. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!